Sei Fala, como é. professor Eduardo Tavares, pela primeira vez nós entramos juntos no Momento Encore. Isso é porque você dessa vez resolveu me esperar e ser gente boa comigo. Muito bem, Mas não estamos tem no ar. ninguém online aqui. Cadê o povo? Cadê? Cadê as Onde estão as pessoas? pessoas? Ninguém online. Pessoas. As pessoas esqueceram que é no YouTube, tá todo mundo lá no Instagram agora. Nossa, cadê aqueles miseráveis do mundo financeiro? Deve estar aquela multidão cantando assim: Felipe, Eduardo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ah, nos seus sonhos que eles estão cantando isso. Ok, meu caro, vamos ter uma live um pouquinho diferente hoje. Um Momento Encore um pouquinho diferente do usual. Eu lhe digo por quê. Eu Por quero quê? aproveitar os momentos de hoje para discutir um pouquinho a questão do risco. Risco de mercado, risco sistemático, risco não sistemático. Não Uhum. faremos questões. Vamos apenas preparar o solo para o dia de amanhã. Ok, você vai arar a terra, isso. Aremos a terra. Vamos lá, vamos lá. Gosto desse assunto, vamos conversar sobre ele. Hoje eu Vamos estou ver com o meu então. microfone profissional. Eu vou fazer um share screen aqui. Share screen. Uhum. Vou compartilhar Lucas o meu Gonçalves, boa noite. aplicativo. Bruno Mirapalheta. Muito Espero bom, ter pronunciado Bruno. certo. Boa noite, Bruno. Muito bom. Bruno, você é parente do Gustavo Mirapalheta? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos Quem adiante é? aqui. Ah, o Bruno que disse você é que do é. Gustavo? Qual é a sua relação com o excelentíssimo Gustavo Mirapalheta? Eu tô bem curioso agora, Felipe. Ah, disse que não, não é. Assim, nossa. Beleza, Brunão, bora. Vamos Não, estudar, agora cara. começou, agora fala. Quem é Gustavo Mirapalheta? É um professor, é um conhecido, professor Ah, conhecido nosso lá, da muito aula da bem. FIA e tal, por isso que eu perguntei. Ok, ok. Mas, legal, vamos lá. Mas ó, imagino que a Profe- família Mirapalheta não seja muito grande, né? Que é um sobrenome bem incomum. É verdade. O Eduardo Ah, falou, o certo, sim foi porque eu pronunciei certo o sobrenome boa. dele. Beleza, boa. Bora Boa. trabalhar, professor Tavares. Bora, Legal. bora, parar de falar besteira aqui. Vamos lembrar então que a gente estava vendo nesse módulo de administração de risco, a gente estava vendo o risco de mercado, né? Falamos de risco de crédito, falamos de VaR, que é uma métrica para mensurar risco de mercado e tal, tá certo? Agora tem algumas coisas muito importantes nisso tudo, né? O risco de mercado, ele normalmente ele é dividido em dois tipos de risco. E a prova ela pergunta sobre isso, né? A gente tem lá o risco sistemático e a gente vai ter o risco não sistemático, né? Uhum. Então tem esses dois tipos de risco que a gente precisa conhecer bem, tá? E aí como que eles se definem, né? O risco sistemático é o que a gente chama de risco não diversificável. Por quê? Porque ele é do sistema, né? Ele é Uhum. sistemático. Então, por exemplo, se você estiver comprado em um ativo de risco, né? Um ativo de risco é um dos ativos que tem na bolsa. Então imagina que você compra uma ação, né? Aí você pensa, mas se eu tiver concentrado numa ação só e der pau naquela empresa, eu vou perder muito dinheiro, então o meu risco está muito grande. Aí o que você faz? Você começa a comprar várias outras ações, né? Porque assim se der pau nessa, se essa começar a cair, as demais subindo vão contrabalancear isso e você não está colocando todos os ovos na mesma cesta. Eu que inventei essa figura, ninguém nunca falou antes de ovos na É, como cesta. é que é? Repete, como é que é? Ovos na cesta. Então Então você não não está pode colocando. colocar todos os ovos na mesma cesta. Não, não pode, não pode. Então Ah. você Pô, interessante diversifica. esse seu postulado aí, Felipe. Boa. Você diversifica em várias cestas, né? E aí o que acontece? Uhum. Se esse papel cair, outros estarão subindo, então você está diversificando o seu risco. Só que você consegue diversificar um tipo de risco chamado não sistemático, que é o risco Uhum. específico daquela ação, daquela empresa. Você não Uhum. consegue diversificar um outro tipo que é o risco sistemático. Quando a bolsa cai, ela cai geralmente por inteiro, né? Então alguns papéis caem Uhum. menos,
outros caem mais, mas existe um risco sistemático que tem a ver com todos os ativos de risco da economia. Sim. Tá Posso dar certo? um exemplo aí de risco sistemático? Mas sinta-se no seu canal. Será que, assim, o downgrade da economia do país, assim, quando, sei lá, o país perde o grau de investimento, isso aí afeta o mercado como um todo, né? Afeta o mercado como um todo, você tem uma forte redução no índice Bovespa como um todo, né? E aí Uhum. você tem as ações caindo de valor de forma generalizada, então é o risco sistemático se materializando. Boa. E esse risco sistemático, professor Eduardo, ele é mensurado pela letrinha chamada beta, né? Então quando a gente ouve falar de beta, é qual é o risco sistemático de um papel ou de uma carteira, tá certo? O risco sistemático do mercado como um todo, ele tem beta igual a 1, tá certo? Uhum. Ponto importante. Ações que têm beta acima de 1 são ações mais arriscadas que o mercado. Ações Uhum. que têm beta inferior a 1 são ações menos arriscadas que o mercado. Uhum. Boa, Ok? Muito boa. bom. E aí, então, olha só. O que a gente vai ter? Esse Então, gráfico é ah, muito. tá, Pode falar, tá. fala Não, lá, professor. eu ia perguntar, mas eu acho que você vai falar. Eu acho que você vai falar agora o que eu ia perguntar. Legal. Por que eu acho muito legal esse gráfico? Dá uma olhada aqui, ó. Você tá vendo aí? Você enxerga bem? Sim, tá ótimo. Então, olha só, você tem lá, imagina que você está com um papel na sua carteira, tem um baita risco, tá vendo? Uhum. Tá lá em cima aqui, ó, tem um riscão aqui, né? Não estou Uhum. conseguindo usar a caneta nessa tela, mas beleza. Aí, à medida que você vai acrescentando mais ativos, ó, quando tem 10 ativos, o risco já caiu um pouquinho. Quando tem 20 ativos, caiu mais, tá vendo que tá fazendo assim, ó, tá caindo? Uhum. Tá dando uma aterrissada, né? Aí quando tem 30 ativos, praticamente você acabou com todo o risco diversificável, porque com 30 ativos você já não tem mais o risco específico das empresas, né? Você está Uhum. bem diversificado nessas empresas. Só que você Uhum. não zerou o seu risco. Você ainda corre o risco da economia, o risco da bolsa, ou Uhum. seja, o risco de mercado, o que a gente chama de risco sistemático ou não diversificável. Uhum. Boa. Quer dizer, e eu posso dizer então que não é muito eficiente eu ter mais do que uns 25 a 30 papéis na carteira em termos de diversificação, né? Que eu vou. Isso, chega uma hora, meu amigo, que você coloca quanto passou de 30, você põe um papel a mais, mas não apita quase nada em termos de diversificação. E aí o custo de monitorar mais do que Uhum. 30 papéis não vale a pena. Por isso que normalmente não vale a pena você ter uma carteira com mais de 30 ativos. Dá um trabalho hercúleo, né? Você levar conta, fazer análise dos papéis e todo o efeito positivo da diversificação já acabou. Boa. Só dando boa noite pro Elton aqui que tá chegando. Elton, boa. Que Grande bom que você Elton. veio aí. Show de Muito bola. bom. Pessoal, fica à vontade para perguntar as dúvidas aparecendo, né? Exatamente. Isso aí. Agora, olha o seguinte. Olha esses postulados. Aí tem 4 afirmações interessantes aí, né? A primeira, ao se adicionar ativos de baixa correlação em uma carteira, se diminui sensivelmente o risco não sistemático dessa carteira. Então, lembra disso. O sistemático você não vai diminuir, mas o não sistemático você diminui legal. 2. O risco sistemático da carteira não pode ser diminuído por meio da diversificação, tá certo? O sistemático ele está estagnado, ele depende da bolsa e o da carteira ou daquele papel específico depende de algumas questões, como por exemplo, a alavancagem da empresa. Geralmente a alavancagem é o que pesa mais fortemente. Né? Mas também o setor que a empresa está inserida. Então, o setor de tecnologia, por exemplo, você tem empresas com beta bem acima de 1, é bastante comum. Né? Porque é um setor que despenca quando a economia está caindo, né? Setor de supérfluos e assim por diante. Tá certo? E 3, o risco sistemático da carteira é medido pelo beta, já falamos disso, né? O risco total é medido pelo desvio padrão. Aí uma parte do risco total é risco sistemático, que é medido pelo beta. Importante saber Uhum. disso. Desvio padrão, então, mede o risco total do ativo da carteira, beta mede o risco sistemático tão somente. Ok? E o risco total da carteira é medido pelo desvio padrão
Eu já falei a respeito disso, tá bom? Uhum. Agora, o que eu queria lembrar você que cai muito na prova, né? É principalmente esse primeiro postulado que está aí. Você vai ver que na prova da Ancor, o pessoal pergunta bastante a respeito do efeito da correlação no risco da sua carteira, né? Então, o que é esse efeito da correlação? Sempre que você tem papéis com correlação baixa, correlação igual a zero, correlação negativa, né? Deixa eu chamar minha luzinha aqui que eu gosto muito. Então, olha só. A correlação, ela é um bicho, né? Que ela vai sempre de -1 até 1, tá certo? Então, a correlação ela vai ser o seguinte. Ela pode, a correlação mais baixa que tem é igual a -1, e a correlação mais alta que tem ela é igual a 1. E a correlação pode ser zero, tá? Então, quanto mais para cá estiver a correlação, mais baixa, né? Melhor vai ser a sua diversificação dentro da carteira. Então, mais você está reduzindo aquele risco diversificável, tá? Uhum. Então, o que você vai perceber que vai aparecer na prova, situações que você tem que definir que tipo de ativo diversifica melhor tal carteira. E aí vai ser sempre aquele ativo que tem menor correlação com a carteira. Você não pode se esquecer disso. Beleza? Boa. Muito bem. Aí, eu queria falar de um ponto importante, né, que é o seguinte. Há algumas questões que aparecem, amanhã eu vou trazer essas questões, tá? Mas primeiro eu quero estabelecer aqui os princípios que dizem o seguinte. Uma instituição financeira, ela tem ativos e passivos, tá certo? Ativos e passivos. O que são os ativos de um banco? Os ativos de um banco são aqueles direitos que o banco tem, né? Os a receber, né? Então, por Uhum. exemplo, quando o banco compra título público, compra LTN, compra NTNB, tá certo? Ele coloca esses títulos no ativo no balanço. Então, tem lá 100 milhões em LTN, o cara vai lá e vai colocar aqui 100 milhões. NTNB, tem mais 100 milhões. Vai e coloca aqui, tá tudo em milhões, Uhum. tá? Então ele vai colocando esses ativos aí. E aparecem questões do seguinte tipo, né? Se um banco ele possui, né, uma carteira de ativos de determinado valor, se a correlação desses ativos for baixa, você está aumentando ou diminuindo o risco desse banco, Uhum. né? Se a correlação for baixa, você está diminuindo o risco, sempre assim. Porque Uhum. correlação baixa quer dizer que você está conseguindo fazer uma boa diversificação do risco diversificável, Uhum. ok? Aqui pode também ter uma carteira de ações, né? Vamos colocar aqui ações, Uhum. 200 milhões, assim vai. Então, quanto menores são as correlações aqui na carteira de ativos, menor vai ser o risco dessa carteira. Legal? Muito bom. Então, Perfeito. pensa comigo. Aqui a gente tem pré-fixado, aqui a gente tem inflação, que é NTNB, e aqui a gente tem ações, eu vou chamar de Ibovespa. Outra pergunta que pode acontecer é, havendo uma flutuação positiva na inflação, um banco que possui na sua carteira de ativos NTNBs, isso trará uma rentabilidade positiva ou negativa ao acionista do banco? Por que acontece esse tipo de pergunta? Justamente porque os caras querem avaliar se você entende que estando com NTNBs na sua carteira ou no ativo do balanço, você quer dizer que o banco está exposto à alta da inflação, tá certo? E o pré-fixado tem LTN lá. E se a taxa de juros subir, o que acontece com a rentabilidade do banco, assim por diante, né? A gente vai ver isso em detalhes no módulo 10, mas essa classificação do que vai no ativo e o que vai no passivo, você tem que saber para esse módulo de risco, tá? E Uhum. aí, olha só, na outra ponta a gente tem os passivos, né? O que seria um passivo de um banco?
Um passivo de um banco é, por exemplo, um CDB, né? Então o banco vai lá, emite um CDB, tá certo? Ele não está comprando um CDB, ele emite um CDB, pega dinheiro emprestado, imagina que ele emite um CDB pré, tá certo? Aí também emite um CDB pós, ok? E aí imagina o seguinte, ele emitiu um CDB pós a 150% do CDI, como a gente tem visto no mercado aí esses dias, né? Os bancos menores, agora com o CDI a 2%, os caras falam, a gente está entregando o CDB a 150% do CDI, fecha aqui com a gente. Olha, Numericamente parece maravilhoso, né? pois é, para o investidor, o cara em vez de ganhar 2%, vai ganhar 3%. Tá certo? Agora, olha o tamanho do risco para o banco. Tem risco, a gente pode achar que não tem, mas tem. Porque o CDI agora está 2%. Mas imagina que você fechou essa operação para 5 anos, então o banco ele emitiu um CDB pós, tá certo? Por que está no passivo? Porque o banco está tomando dinheiro emprestado, tá certo? E vai ter que devolver esse dinheiro lá na frente, 5 anos depois. Aí tá 150 do CDI. Imagina que a inflação dispara e o Banco Central joga essa taxa de juros para 15% ao ano. Aí você vê, 150% de 15 vai dar 22,5. Então esse banco vai ter que pagar uma taxa de 22,5, tá certo? Que é o 150 do CDI. Então você tem que lembrar disso. Se está no passivo, um aumento da taxa de juros, um aumento do CDI, nesse caso, gera uma redução de rentabilidade para a instituição financeira, né? Mas aí vai ter o contrapeso do pré também, né? Vai ter o contrapeso do pré, só que o que acontece? Esse cara tá 2%, 3% aqui no pré. Imagina que ele emitiu pré a 3%. Aqui ele emitiu a 22,5%. Na média tá caro pra caramba. Se ele emitiu 100 milhões para cada um, tá uns 12 e alguma coisa aí, tá certo? O contrapeso mesmo vai estar aqui. Por quê? Porque ele vai ter LFT, por exemplo, também na sua carteira de ativos, e essa LFT vai passar a render 22,5. Tá certo? Na verdade não 22,5, porque ele vai estar, a LFT ela gera 100% da Selic, vai gerar uns 15%. Então, se ele tiver com o seu ativo no pós-fixado, assim como o passivo, uma coisa contrabalanceia a outra. Tem uma área do banco, que é a área de risco, que faz isso. E essa gestão aqui, ela se chama ALM, que é Asset Liability Management, que é exatamente isso. É eu casar os meus ativos com os passivos, de modo que se a taxa de juros subir, aquilo que você falou do o que eu ia perder no passivo, eu ganho no ativo, né? É por isso que um banco, por exemplo, quando ele empresta dinheiro para crédito imobiliário, ele precisa ter bons depósitos em poupança. Por quê? Ele é remunerado por uma taxa fixa mais TR, assim como quando ele empresta. Então essa área do banco, ela é responsável por fazer esse casamento entre ativos e passivos, né? Pensa um banco, né, que ele tem aqui um passivo em dólar, então ele tomou dinheiro lá fora. Aí ele tem que pagar uma taxa aqui que é 6% mais câmbio, mais dólar. Qual que é o grande medo desse banco? O dólar dá uma porrada, né? Porque se o dólar for lá para frente, ele vai ter que pagar muito mais, né, em termos do empréstimo que ele tomou. Então, o que é o correto ele fazer? Ele ter um ativo em dólar, né? Ele pode usar derivativos para isso, ou ele pode ter um título que remunere também a 6%, ou 5%, ou 4% mais dólar. Porque aí quando subir o dólar aqui, sobe o dólar aqui também e uma coisa contrabalanceia a outra. Tá certo? Então, duas coisas que precisa lembrar. Primeiro, que o ativo tem que estar conversando com o passivo, né? Isso é muito importante. E que, de um modo geral, uma correlação negativa, tanto entre os ativos quanto entre os passivos, reduz o risco não sistemático dessa instituição financeira.
tá? Então vai haver questões em que o pessoal vai perguntar o seguinte: a mensuração do risco, ela é diretamente ou inversamente proporcional à correlação entre os ativos, tá certo? E você sempre terá que dizer que é inversamente proporcional, tá certo? Uhum. Então, desculpa, diretamente proporcional. Quanto maior for essa correlação, maior é o risco. Quanto menor for a correlação, a gente quer correlação pequena, menor Uhum. vai ser Menor o o risco. risco. Boa. Beleza? Muito bom. Show, show. Dúvidas aí, pessoal? O pessoal tá desanimado aqui, tá cabisbaixo, sorumbático. Não sei o que tá acontecendo. Pessoal, vocês estão aí? Tá todo mundo acordado? Toda Talvez é essa porque multidão que está conosco aqui. talvez porque eu não tenha trazido questões, mas amanhã eu Ah, vou mas trazer. não, mas a gente fez uma revisão aí, animal aí da parte de risco. Amanhã eu trarei questões sobre esse tópico. Então estejam conosco aí, Uhum, porque é um tópico que normalmente as questões pegam as pessoas no pulo, né? Então é uhum, importante que a gente treine para a prova antes de chegar lá. uhum. Eu tenho uma questão aleatória aqui. Você falou que a gente usa o beta para medir o risco sistemático, certo? O risco não diversificável. Eu tenho alguma coisa que eu posso usar para medir o risco diversificável? Não, não tem. Essa é uma boa pergunta, né? A diferença entre o sigma e o beta é exatamente isso. Só que o grande problema é que o sigma Pessoal, o é sigma é um. o desvio padrão, tá? O Felipe Isso, não valeu. fala essas coisas, mas. Só que o sigma ele é medido em percentual, né? Em volatilidade lá dos retornos, tal. Então você chega numa conta que é o desvio padrão. E o beta É um ele é uma número, conta, um número absoluto, um né? Um número número absoluto. puro, Ah, né? uhum, Então a gente não consegue fazer um menos o outro para chegar no risco não diversificável, no risco uhum, diversificável, uhum. tá? Então você acaba não tendo uma medida para isso. E eu chego no beta vendo a correlação do ativo com o mercado, certo? É isso mesmo. Essa é uma questão bem importante, olha só. Então imagina que eu pegue aqui os retornos do mercado. E Uhum, aqui eu pego os retornos de um ativo, né? Aí eu traço, né? No dia que o mercado sobe 1%, o ativo sobe 2%, tá uhum, certo? Então dá mais ou menos aqui. No dia que sobe 2%, o mercado sobe 2%, o ativo sobe 4%, uhum. tá certo? Aí o que acontece? Quando eu traço essa linha, isso é uma reta, tá? Eu chego num beta. Tá tudo O bem. beta é isso aqui. Então, quanto mais para cima é essa reta, maior é o beta. Esse beta aqui é um beta grandão, tá vendo? Porque é um baita ângulo grande aqui. Uhum, uhum, Agora, não se anime, né? Porque a gente faz bonito na teoria, mas na prática, o que acontece? A gente tem uma pancada de pontos assim, né? Porque o mercado é uma bagunça, né? Então, uhum, você tem a coisa mais ou menos assim. E aí, como é que é feita essa reta? É a reta que melhor aproxima esses pontos. Tá vendo? uhum, E uhum, aí é esse beta aqui. Se os pontos estiverem mais para cima, tá vendo? Sobe mais, vem para cá. Se os uhum, pontos estiverem mais para baixo, vem para cá. Mas então o beta é isso, tá uhum. certo? Se eu Boa. cheguei aqui, por exemplo, num beta igual a 1, isso que quer dizer que quando em geral o mercado sobe 1%, o ativo O ativo também sobe. sobe 1%. Quando o mercado cai 1%, o ativo vai cair 1% também. Tá? Muito bem. Então o A, beta a, é isso. a Ancor não vai me pedir para calcular o beta, né? Não costuma, não tem esse tipo de questão na prova, não, né? E aí seria Não, não tem. muito chato de fazer, né? Precisar calcular o coeficiente angular do negócio aí. Exatamente. Normalmente a gente faz no Excel isso, né? E lá você nem tem Uhum, Excel. O que é uhum. importante você lembrar é que o beta mede o risco sistemático. Sistemático, é Né? isso aí. É isso aí. Isso aí, Isso. quase certeza que vai cair na parte do risco lá, né? Porque não tem tanta coisa assim para perguntar no programa da Ancor. Então, batata que vai aparecer uma questão com isso aí. Perfeito. E outra coisa que você precisa lembrar também, né? Que normalmente cai na prova,
Esqueci o que eu ia falar, Du. Olha, cara. É muito importante, pessoal. Você tem que lembrar que cai na prova. Saiu do ar a transmissão já. Eu lembrei. Lembrei. Mas a gente vai ver isso em derivativos, né? Então, como que eu consigo, né, reduzir ou travar o meu risco não diversificável, né, o risco sistemático? Então, por exemplo, tem uma carteira de ações e eu quero fazer um hedge do meu risco sistemático. A gente vai ver em derivativos, mas eu já adianto para você que você pode fazer isso vendendo contratos futuros de índice Bovespa. O Elton Essa... acabou de perguntar isso, é o que o Felipe está falando agora, né? Em derivativos você tem o jeito de mitigar o risco sistemático. Isso, o Elton falou aqui, perguntou isso, essa é uma das maneiras, né? Vendendo então contrato futuro de Bovespa. E o Bruno mandou bem aqui também, porque eu poderia então comprar put, né? Quando eu compro put, eu estou me protegendo da queda do índice Bovespa, tá certo? Então, normalmente eu tenho uma carteira de ações e eu me preocupo em perder dinheiro com a queda, a maneira de eu me proteger é sempre comprando put. Lembra que quando você compra uma put, você se protege da queda. Quando você compra uma call, você se protege da alta. Quem tem carteira de ações não quer se proteger da alta, quer se proteger da queda. Aí o cara vai lá e compra put. É isso aí. Muito bem. Beleza? Bacaníssimo. Pô, foi boa essa live, hein, cara? Foi muito boa. Esses assuntos são um show de bola. Importantes. Amanhã eu vou trazer aqui pelo menos umas 5 questões, duas um pouquinho mais capciosas, que não são difíceis, mas o pessoal se confunde. Então não perca amanhã as questões que a gente vai resolver relativas a esse assunto. Beleza. Pessoal que tá vendo a gente aí, deixo aqui um recado, né? Se vocês puderem compartilhar aí essa live com seus contatos, enfim, grupos de WhatsApp em que vocês estão, e chamar também o pessoal para vir ver, né? Evangelizem aí a galera para ver a nossa live, que a gente trata de assuntos sempre legais aqui, principalmente quem está estudando para Ancor, né? A gente vai sempre aqui no dedo na ferida, aqui, ó. Põe o dedo no furúnculo e gira, que é o que cai na prova, né? O que causa dor aqui. E a gente sempre tem dicas legais aí, tá bom? Bruno, valeu pela presença aí. Valeu, Edu, valeu, Bruno, valeu, Elton, tamo junto aí, acompanha a gente, Valeu. vamos que vamos. Todo dia, 6 horas. Tchau.